tem uma palavra para o meu e para o seu coração. E diz o texto assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo a este povo, porque farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe dariam. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca um livro desta lei, medita nela de dia e à noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não passe, não te espante, porque eu, Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você pode adorar a Deus pela leitura dessa palavra. Você pode enaltecer o nome do Senhor por essa leitura. A palavra de Deus por si própria, ela já fala aos corações. Nós vamos ler esse texto e nós vamos ver aqui Deus trazendo uma palavra de ânimo para aquele que Ele chamou. Porque para todo aquele que é chamado por Deus, Deus tem uma palavra de ânimo. Porque nós sabemos que uma chamada ou chamado de cada um de nós, sempre nós teremos adversidade. No caminho você vai ter adversidade. No caminho você vai ter barreiras. No caminho você vai ter um monte de problemas e situações adversas. Mas eu quero lhe dizer que neste caminho o Senhor também Ele estará contigo. Que neste caminho a mão do Senhor estará contigo. E quando Deus chama Josué para concluir ou para dar continuidade na missão. Moisés, o servo de Deus, passou, Deus o levou para si, Deus o tomou para si. Mas a obra, ela não para, ela não pode parar. A obra de Deus, ela avança, e avança com força. Nada pode parar a obra de Deus, nada pode impedir a obra de Deus. Moisés agora é retirado, Deus toma para si, chama Moisés para uma conversa, e dessa conversa, Deus não permite Moisés descer do monte. Ali o seu corpo fica, e conforme diz a Bíblia, até hoje não encontraram o corpo de Moisés, porque Deus levou para si. Mas o povo não poderia ficar desgovernado, o povo não poderia ficar sem uma liderança. O povo precisa de uma liderança, e Deus levanta um moço que andou com Moisés, um moço cheio de Deus e aprendeu com Moisés, e o seu nome é Josué. Moço esse que tinha garra, moço esse que tinha virtude, moço esse que tinha ainda a sua juventude, porque era muito mais novo do que Moisés. Mas era necessário que a graça que estava sobre a vida de Moisés estivesse sobre ele, porque eu quero lhe dizer, sem a graça você e eu, nós não somos nada. Entendeu? Vou repetir de novo. Sem a graça de Deus, você não é nada e eu não sou nada. Mas quando nós estamos debaixo da graça de Deus, eu quero lhe dizer uma coisa, que debaixo da graça os milagres acontecem, debaixo da graça as maravilhas acontecem, porque está debaixo da graça. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele faz oração mediante a sua carreira e início da sua trajetória. E quando ele estava numa situação adversa, porque diz o texto que ele era esbofeteado 3 vezes ao dia. Todos os dias Satanás levantava alguma situação, alguém, para
sofrimento. E o apóstolo Paulo, passando por esse momento duro, difícil, ele vai orar. Porque eu quero te dizer uma coisa, querido, se você não aprendeu, aprenda uma coisa: o caminho da vitória, guarda aí, o caminho da vitória é a oração. Não tem jeito, não há outro caminho, é orar. Quer vitória? Vai orar. Está passando por um problema? Vai orar. Está passando por dificuldade? Vai orar. Está passando por um momento de aperto? Vai orar. Está passando no meio do deserto? Vai orar. Não tem outro caminho, é oração. E o apóstolo Paulo, ele vai orar, querido, porque ele aprendeu que o caminho é a oração. E vou lhe dizer uma coisa: quando tudo estiver bem na sua vida, não pare de orar. Quando você estiver vivendo aquele momento já tranquilinho, não para de orar. Por quê? Porque a qualquer momento o vento pode começar a soprar de novo, as ondas podem começar a se levantar, e é necessário que você esteja coberto em oração, com uma vida de oração, porque a vida de oração nos traz relacionamento com Deus, nos traz intimidade com Deus. Quando nós oramos, então nós temos relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, ele vai orar, irmão, porque ele estava passando por um momento adverso. E quando ele vai orar, ele ouve a resposta de Jesus para o seu coração e para a sua vida, dizendo: a minha graça te basta, e o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E por isso lá na frente ele diz assim: ó, quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Eu quero te dizer uma coisa: quem sabe você está passando por um momento de fraqueza, por um momento de dificuldade, mas eu quero profetizar nesta noite, de olhos abertos, e dizer que a graça do Senhor, ela está sobre a tua vida. A graça do Senhor, ela está sobre você. Caminha em oração. Mas, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele que te chama, ele é fiel para te capacitar. Todos que são chamados por ele se justificam dizendo que eu não tenho como, eu não sei como, eu não tenho condição, não dá. Aí a palavra de Deus, ela vem trazendo coragem, ela vem trazendo ânimo, ela vem trazendo aquela injeção de ânimo sobre a vida daquele que é escolhido, sobre aquele que é chamado. Por isso eu quero lhe dizer uma coisa: não retroceda na tua chamada, não volte atrás, não permita que o adversário mine as tuas forças, não permita que ele tire de você aquilo que Deus colocou, porque maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te escolheu, maior é aquele que te nomeou. Deus chama Moisés, passa Moisés, e agora tem que concluir, tem que dar continuidade, não pode parar. Querido, nós não fomos chamados para ficar no meio, nem fomos chamados para parar no início, nós fomos chamados para dar continuidade, para continuar, para seguir. Deus chama agora Josué e diz: olha, você vai ficar no lugar de Moisés. Você vai ficar no lugar de Moisés. Moisés até aqui fez proezas, maravilha, eu estive com ele. Quando o povo estava no deserto e o povo estava com fome, eu dava maná. Quando o povo estava com sede, eu trazia água e dava água para o povo. Quando o mar se preparou diante dele e quando os seus inimigos vieram atrás para destruir, fui eu que abri o mar e fiz o povo passar com seus pés enxutos e a seco. E eu quero lhe dizer uma coisa: agora você vai continuar essa obra, agora você vai dar continuidade. Josué, quem sabe, olha e diz: quem sou eu? Mas quem sou eu? De que forma que eu farei? Aí vem a palavra de Deus para o Deus e o seu coração. Fui eu que te chamei, fui eu que te nomeei. Tem uma coisa: a promessa que eu fiz com Moisés, eu vou renovar com você. Ei, querido, a mesma promessa que Deus fez para Moisés foi a mesma promessa que Deus fez para Josué.
Se a tua presença não estiver comigo, não me faça ir. Sabe por quê, irmão? Porque é importantíssima a presença de Deus sobre a nossa vida. Nessa noite nós ouvimos aqui alguns testemunhos. Testemunho que a irmã Rita deu, meu Deus. Se a presença de Deus não estivesse naquele lugar, se a presença de Deus não fosse sobre a vida deles, quem sabe, irmão, poderia estar testemunhando, ou dizendo, ou falando de alguma tragédia. Mas graças a Deus que a presença de Deus estava. Então a presença de Deus na nossa vida é muito importante. Querido, como a nossa irmã estava falando, minha sobrinha me acompanha há muitos anos pelos ministérios fora da vida da mulher. Aqui em Piúna, quanto tempo eu tenho aqui, Rita, mais ou menos, você lembra? Quando você chegou, eu já estava tempo, né? Você chegou em 2009. 2009? Cadê os matemáticos? 2009 para 2025, tem quantos anos aí? 2009, 2010, 16 anos. 16 anos, né? Uns 16 anos, né? Olha só, nesses 16 anos que nós estamos pregando o Evangelho nessa região aqui, nós já vimos muita coisa boa. Muita coisa. Deus fez muitas maravilhas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: também já passei por umas situações complicadas. Mas tudo isso era necessário para quê? Para eu testemunhar, para eu dizer que Deus é Deus. Deus ele é conosco quando estamos no deserto. Ele é Deus. Deus é conosco quando nós subimos uma montanha. Ele é Deus. Deus é conosco quando nós estamos no meio do vale. Deus. Quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Ele é Deus conosco. E a promessa de Deus, irmão, ela continua viva. Ela estava viva com Josué. Deus falou para ele: da mesma maneira que eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E para encurtar a história, eu vou te falar algumas coisas que Deus fez com Moisés e fez com Josué. Com Moisés, Deus abre o mar vermelho e diz: passa com o meu povo com os pés enxutos. Com Josué, Deus abre o rio Jordão e diz: passa com esse povo, passa com esse povo com os pés enxutos. Com Moisés, Deus foi com ele e em todos os momentos de adversidade, Deus estava com ele. Com Josué não foi diferente. Entra na cidade, anda pela cidade, guerreia a cidade, toma posse da cidade, porque Deus estava com ele. Deus era com Josué e com todos que estavam com ele. E a promessa é viva. Deus deixa uma promessa. Por quê, irmão? Porque é a promessa de Deus que nos põe em pé. É a promessa de Deus que nos mantém em pé. Sabe por que a igreja está viva, aguardando a vinda de Jesus? Porque um dia Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou subir, mas eu volto para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Nós estamos aguardando a promessa dele, porque nós vivemos sobre promessa. E nesta noite eu quero lhe dizer uma coisa: aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa. E se você tem promessa de Deus, continua na presença, continua na posição, adorando a Ele, enaltecendo o nome dEle. Não importa o momento, não importa o momento, irmão. Nós crentes, cristãos, adoradores, nós não vivemos esse momento, nós vivemos história. O momento eu posso estar aqui embaixo caído, posso estar, é o momento, mas daqui a pouco Deus pode passar e me levantar novamente e me pôr em pé. No momento eu posso passar por um aperto, por uma dificuldade, mas daqui a pouco o vento passa, a bonança vem, as ondas diminuem e a presença de Jesus, ela continua conosco. Então, irmão, nós vivemos em cima de promessas de Deus. E Deus fez promessa para Josué e disse para ele assim: ninguém te susterá em pé, ninguém. Ou seja, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Tudo que se colocar diante, ou como pedra, ou como tropeço, na frente daquilo que Deus tem para realizar, pode ficar em paz, irmão. Por quê? Porque Deus ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel. Josué agora está diante de uma promessa. Ele tinha que entrar na terra prometida, a terra que mandaria leite e mel. Ele tinha que concluir aquilo que foi começado
com a sua palavra, como ele disse para Jeremias: eu velo pela minha palavra. O Senhor, ele vela por sua palavra. Josué, só quero lhe dizer uma coisa. Algumas coisas você tem que fazer, Josué. O quê? Irmão, ficar deitado não vai adiantar. Não vai adiantar. Ficar dormindo não vai adiantar. Ficar em casa não vai adiantar. Se debruçar diante do problema não vai adiantar. E o que é que eu tenho que fazer? Esforça-te e tem bom ânimo. Irmão, eu digo o seguinte: nós precisamos só de algumas coisas. Só de algumas coisas. Sabe o que a gente precisa? A gente só precisa simplesmente de um pouquinho de respeito, um pouquinho de confiança, porque o resto deixa com a gente, porque nós vamos para cima. É o que Deus disse para Josué: tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Por quê? Porque o resto é comigo, o resto seria com Deus. Se levanta, se propõe, se coloca diante, porque eu vou fazer. Esforça-te, tem bom ânimo. Por quê, irmão? Porque tem coisa que não dá para você fazer, tem coisas que não compete a você fazer, tem coisas que você não tem condição de fazer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando chega o teu limite, olha a profecia, quando chega o teu limite, chega a provisão de Deus. Cheguei no meu limite, não tenho mais o que fazer. Querido, pode aguardar que a providência do céu ela vai vir. Pode aguardar que a providência de Deus ela vai chegar. Glória a Deus. Queridos, nós temos tantos testemunhos de situações que nós olhávamos assim e dizíamos: como é que eu vou superar por isso? Como que eu vou passar por isso? E eu não sei como, mas passaram. Eu não sei como, mas atravessaram. Sabe por quê, irmão? Porque tem coisas que não tem como explicar. A gente só tem que crer e adorar. Não tem como explicar, eu só creio e adoro. É como uma pessoa perguntar para mim, passando por um problema difícil, e eu não tenho uma resposta. Eu só digo: meu querido, espera em Deus. Espera em Deus, porque Deus ele vai abrir a porta. Espera em Deus, porque ele vai fazer o milagre. Espera no Senhor. Não tem o que fazer. Chegou no meu limite, chegou no estágio final, não tem mais o que fazer. Agora é a hora de Deus. Agora é a hora de Deus. Jesus ele chega na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Lázaro estava morto. Aonde que está ele? Ele está lá no sepulcro, vamos lá. Quando chega no sepulcro, olhando para o sepulcro, já estava selado, a pedra já estava selada, não tinha mais o que fazer. Jesus olha para aquelas pessoas que estavam ali, e ele olha e diz assim: olha, tirai a pedra. Sabe o que ele queria dizer? Faz a sua parte. Eles tiram a pedra. Quando tiram a pedra, está lá Lázaro morto, já entrando em decomposição, já estava em estado de putrefação. Não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer, não tinha mais solução. Agora entra a parte do milagre, agora entra a parte da providência. Ou seja, faz o que é para você fazer, faça a tua parte, porque a parte do milagre Ele faz, a parte do milagre o Senhor realiza. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. E Josué aprendeu a lição direitinho, porque a lição, irmão, foi dada. Uma coisa, não se dizia, tem essa palavra, medita nela de dia e medita nela de dia e de noite. Sabe o que quer dizer, irmão? De dia e de noite significa que a nossa vida ela é assim. Tem dias que parece até noite. Eu não sei se você passou já por alguns assim. Tem dias na nossa vida que parece uma noite incansável, que ela não vai se acabar, que ela é infinita, que um dia parece que não tem 24 horas, parece que tem 26, 27, sei lá.
Eu já passei por situação de misericórdia. Me lembro um dia que me deu uma coceira, irmão. Do nada, meu corpo me empolgou todo e começou a coçar. Que eu catava pedaços de coisas cortantes para poder coçar, e eu não sabia o que era aquilo. E do mesmo jeito que veio, saiu embora. É como eu digo aos irmãos: um dia eu deitei, levantei, quando eu levantei, caí e não andava mais. Fiquei paralítico, 15 dias sem andar, sei lá o que era. Até hoje, se perguntar para mim, os médicos descobriu? Não. Você sabe o que era? Não. Mas eu sei que Deus me colocou em pé, e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, porque tem coisas na nossa vida que não se explica, simplesmente crê e agora. Eu quero saber o que aconteceu, ou o que deixou de acontecer. Eu sei que Ele me levantou. Então, pensa bem, Jesus, Deus falando para Josué: medita nesta palavra de dia e de noite. Quando você estiver de dia passando por momentos bons, medita na palavra. Medita em tudo que Deus está fazendo na sua vida. O momento é maravilhoso, porque a nossa vida é assim, irmão. Tem momentos que são maravilhosos. É por isso que o próprio escritor do Eclesiastes, ele nos aconselha para quê? Para você aproveitar todos os dias da sua vida. Por quê? Porque vai vir dias maus, em que o homem diz que não tem nele contentamento. Então o que eu faço? Aproveita os dias bons. Está vivendo um momento bom? Aproveita, querido. Está vivendo um momento de bonança? Aproveita, querido. Porque pode ser que as coisas entornem, pode ser que as coisas mudem de posição, mas o verdadeiro adorador, não importa a posição, se tiver lá embaixo ele adora, se tiver lá em cima ele adora, se tiver no meio ele adora, porque ele entendeu que ele nasceu para adorar. Aleluia! Medita nela dia e noite, querido. Sabe por quê? Porque esta palavra é ela quem surte efeito. Querido, não se prenda, não se prenda. Olha só, não se prenda a barulho. Nem todo barulho é poder de Deus. O poder de Deus pode causar o barulho, mas nem todo barulho é poder de Deus. Faz o teste. Pegue uma lata vazia, encha ela, enche de pedra, coloca na lata vazia, enche de pedra, solta ela numa ladeira. Ela vai fazer só barulho, mas não tem nada dentro de valor. É só barulho. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: o barulho não é poder. Não é poder. Nem todo barulho é poder. Se você olhar, se você olhar aquele texto, quando Elias se esconde na caverna, e Deus pergunta para ele: você faz aí, Elias? E ele começa a justificar, dizendo que ele não era melhor que seus pais, todos já haviam morrido, e todos os profetas tinham sido mortos, e ali ele se esconde. A Bíblia diz que veio um forte terremoto. Deus estava no terremoto? Deus estava no terremoto? Não. A Bíblia diz que veio de repente um fogaréu, fogo veio tomando de conta, e ele saiu para olhar. Deus estava no meio do fogo? Não. A Bíblia diz que de repente veio um vendaval, soprando tudo, quebrando as madeiras, tudo. Deus estava no meio desse vendaval? Não. Mas a Bíblia diz que de repente veio uma voz bem mansa, suave, e Deus estava no meio dessa voz. Sabe o que é isso, querido? Nem todo barulho é poder de Deus. O poder de Deus pode causar barulho, mas nem todo barulho é poder. O que é importante, o que é interessante, é você se prender no que diz a palavra de Deus. É por isso que o salmista Davi diz assim: ó, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É importante guardar essa palavra, porque ela que vai te livrar, é ela que vai te fortalecer, é ela que vai mudar a tua vida, é ela que vai libertar você. É essa palavra. Por isso que Deus disse para Josué: olha, medita nela de dia e de noite.
Quando você estiver passando dias, ou a parte do dia, um momento bom da tua vida, medita nela. E quando você estiver naquelas noites escuras, sombrias, frias, solitárias, tristes, amarguradas, medita também nessa palavra. Não deixe essa palavra por nada, porque ela que vai te fortalecer, ela que vai ser o seu alimento, ela que vai ser a sua força, ela que vai garantir com que você atravesse para o outro lado. É esta palavra. Por isso, querido, nessa noite eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Se levante, se posicione, faça como Josué, esforce-te, se esforça, tenha bom ânimo, não deixe que o adversário minhe as tuas forças. Se você chegou até aqui, não é para voltar não é para desanimar não, eu vou continuar. Ah, mas a luta está grande, o problema está terrível. Não tem problema, tem continuidade, não para, não desista. Deus não me chamou para desistir, Deus me chamou para você avançar e não retroceder. Ele está contigo na luta, na dificuldade, Ele está contigo. Vamos nos colocar em pé, querido, eu quero orar. Eu quero orar por tua vida, eu quero orar por você. Muitas das vezes o diabo ele diz assim: mas você não é crente e está passando por tudo isso? Aí tem aquela outra que ele solta e diz: que engraçado, né? Agora que você está na igreja, aí agora que as coisas estão acontecendo. Engraçado, antes de você estar indo à igreja, nada disso acontecia. Eu quero lhe dizer uma coisa: aonde você estiver, Deus está com você. E eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor é aquele que permite você entrar dentro da cova do leão, mas é o mesmo que entra com você na cova do leão e tira você de lá vivo. Você entra, você passa no meio dos leões, mas você sai vivo. Sabe o que é isso? A prova na vida do crente, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E o mesmo Deus que permite passar na prova é o mesmo Deus que entra dentro da prova com Ele. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o momento que você esteja passando. Quero lhe dizer uma coisa: a nossa vida não se vive por momentos, se vive de história. Nós não vivemos nos momentos, nós vivemos da história. E quem escreve a nossa história é o autor da nossa vida. É Ele quem escreveu a minha e a tua história desde o início da fundação da terra. Ele já tinha a nossa história por escrito. Nós não pararemos. Nós só vamos fazer como disse. E nós ouvimos essa noite o apóstolo Paulo dizendo: Senhor, me socorre. E a voz de Deus vem para mim e para você: a minha graça te basta. Aleluia. Deus vai derramar graça sobre você, querido. Deus vai derramar graça sobre a sua vida, querido. E é a graça de Deus que vai fazer com que você vença, que vai fazer com que você suporte, com que você supere esse momento, porque é só um momento. E eu quero dizer uma coisa: os mesmos olhos que vão ver, estão vendo o momento, é os mesmos olhos que terão que ver depois a glória de Deus manifesta.